Nós estamos na nossa sexta aula, é a nossa sexta aula. Ah, ok, irmão Kleber de novo. Irmão Kleber, não tenho ideia o que está acontecendo. Em último caso, se não for viável, vai ter que cancelar a aula de hoje. Eu não sei o que está acontecendo realmente, se é um problema na sua conexão, não sei porque não faz sentido, porque alguns alunos estão tendo acesso e outros não. Eu realmente agora ficou curto para mim entender a dificuldade de acesso de conexão da parte de um, mas de outros está tendo sucesso. Mas tudo bem. Se for o caso, vai ter que cancelar a aula ou então fazer a aula somente com os três. Veja bem o que o irmão pode fazer, aí eu deixo o irmão escolher o melhor critério. Um abraço, eu estou aqui na minha aula. Muito obrigado, paz. Uau, o negócio hoje está um pouco difícil, meu Deus. Mas vamos lá, gente. É assim mesmo, é batalha espiritual, a gente não tem como prever imprevistos nessa natureza. Página de número 32, por favor. Página de número 32, isso mesmo. Nós estamos no questionário, não é? Nós estamos no questionário, né? Irmã Eni disse certa feita, né, que o irmão das respostas e perguntas e respostas não está aqui presente. Então, vai sobrar para vocês. Então, não tem jeito. O irmão das perguntas e respostas não está aqui, ó. Vai sobrar para o Kleber, vai sobrar para Sobrar o para o irmão. irmão Wilson. Irmã, não, eu já sabia, irmã Eni já adivinhou que eu ia falar, né? Não, vai sobrar para o irmão Jonatas, o evangelista Jonatas, né? Ou vai sobrar para alguém. Então vamos pegar essa bola, porque essa bola é de todo mundo, não é só de um só, não, né? Irmão Zandro, eu acho que irmão Zandro hoje se safou, escapou, Deus deu livramento em não vir na aula de hoje. Mas vamos lá, o questionário. Qual coisa boa resultou pela queda de Israel? Como aconteceu? Nós que não fizemos esse questionário ainda, né? Então vamos lá. Vocês tiveram uma semana para A resolver salvação dos gentios. a salvação dos gentios. Poxa, se em uma semana vocês não resolvem esse assunto, o negócio está feio. Está preto mesmo. Aí eu tenho que cancelar essa matéria. Meu Deus, e essa matéria não é tão difícil. Meu Jesus, misericórdia. Vamos lá. A salvação dos gentios. Como é que aconteceu? Os Essa é coisa gentios boa. aceitaram o Messias. Repita? Os gentios aceitaram o Messias. Não. Rejeitaram. Rejeitaram. Não aceitaram. Ô, irmão Wilson, conseguiu, ó, virar a fita para o lado contrário. Ô, irmão Wilson, parabéns. Mas, Rejeitaram. meu Deus, entendeu? Essa Kleber, ele trocou as boletas. Rapaz, o dia hoje foi pesado, irmão Wilson. Para o irmão Verdade. inverter a bola é um negócio. O que que ele falou? Não ouvi, pastor. Ele falou que os gentios, os judeus aceitaram, Ah, tá, ok, ok. mas os judeus rejeitaram. Rejeitar. Ele inverteu a bola, entendeu? Eu falei que os gentios aceitaram o Messias. Ah, aceitaram, mas os judeus Os rejeitaram. gentios aceitaram o Messias. Isso. Então a resposta mais completa é: os judeus rejeitaram, porém os gentios aceitaram, para ficar a Então, coisa bem colocada. Porque do contrário, a gente está invertendo as bolas. no invertido total, faltou o complemento. Faltou o complemento. Ó, irmão Wilson se sai sempre bem, né? Ei, eu acho que esse homem foi jogador de futebol e não diz. O jogador de futebol é assim mesmo, ele usa essa frase, né? Só faltou o complemento. Isso é coisa de Garrincha. Garrincha fazia isso, né? Só faltou o complemento para fazer o gol. Ó, vamos lá. Número 2, o que Paulo estava esperando referente aos judeus? O retorno. E O re... pregando aos gentios, convencesse os judeus e salvá-los. Exatamente, mãe. Eu estou dizendo, mãe, nem sabe, só que ela esconde o negócio, ela deixa quieto o negócio, só joga para outro. Repita, irmã, por gentileza. E pregando aos gentios, Exato, convencesse os judeus e eles fossem salvos. exatamente, exatamente. Essa é a resposta. Ela é um pouco longa, mas ela que melhor se encaixa dentro do plano que nós temos lido. Número 3. Por que Paulo estava fazendo estas coisas?
Por que Paulo estava fazendo essas coisas? Para comover os judeus e salvá-los. Para comover, para sensibilizar os judeus e salvá-los. Excelente. Para comover, para sensibilizar os judeus e salvá-los. Excelente. Quais ilustrações foram usadas para provar que os judeus podiam ser recebidos de volta? Quais ilustrações? A ilustração da figueira. Só isso? Só ficou na Não é, figueira? A pergunta está no plural. a do- Quais não é dos ramos ilustrações? quebrados? Vamos então lá em Romanos 11:16, porque a resposta está em Romanos 11:16. Romanos 11:16. O que diz lá? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, quais as ilustrações que aqui Paulo está usando? Primícias, massa, raiz E e ramo, ramos. Essas são as ilustrações. Repito: verdade. primícias, massa, raiz e ramos. São 4 ilustrações. Procure deixar isso bem anotadinho. Quando nós lemos com redobrada atenção, não teremos dificuldade em dar a resposta. A próxima, o que é oliveira brava, oliveira natural e raiz? O que é oliveira brava, oliveira natural e raiz? A raiz são os patriarcas judeus. Ok, perfeito. E a oliveira brava e a oliveira natural? A oliveira brava somos nós que fomos enxertados nela. Excelente. Ó, estou dizendo, irmão Zandro se ausentou, mas deixou a irmã Ini. Aham, Eles se combinaram, se encontraram no meio da semana. Ó, negócio é o seguinte, eu vou faltar a aula de segunda, mas a senhora pega a bola e chuta e faz gol, vai né? nessa. Vai nessa? Eu já estou nessa. E vamos lá. E a oliveira natural? Agora eu passo a bola para o próximo. Olha, olha, isso é estratégia. Irmã Meire chegou agora lá, fresquinha, parece que tomou chuva de verão, aqui, lá na Flórida, né? Porque eu não estou na Flórida hoje, né? Eu estou em São Francisco, Califórnia. Estou longe pra caramba de casa. Então eu vou abusar da irmã Mary, que está, olha, fresquinha, cabelo molhado, tomou chuva, e ela então pode responder essa pergunta. O que é oliveira brava, oliveira natural e raiz? Vamos lá. Ou qualquer um de vocês, entendeu? Já a irmã Eni já fez um esforço aí tremendo. Já deu a resposta de 2. Só sobrou uma. Vamos lá, gente. Seria o povo de Deus, pastor? E isto, ó, eu estou percebendo que o espírito de timidez está Povo de pegando. Deus. O espírito de timidez está pegando vocês pesado. Olha, o negócio está ficando. Vou começar a orar. Senhor, repreendo esse espírito de timidez. Sai deles. Não, vocês sabem, vocês estudam, vocês leem e seguram o negócio para dentro. Não, não funciona, não. Perfeito. Quais lições Paulo ensina com sua ilustração com a oliveira? Essa é fácil. Quais, aqui está falando no plural, então é mais de uma lição. Concordamos? Quais lições Paulo ensina com sua ilustração com a oliveira? Ainda tem que pensar, rapaz, está ali escrito e já passamos por essa lição.
Ninguém está percebendo a resposta dessa pergunta? Uau! Cada ramo permanece na oliveira pela fé. É uma delas. Só isso? Tem mais. E os judeus cessaram a incredulidade. Tem mais. Tem mais. Vocês estão me dando tudo em pedacinho, gente? Solta o manto, como diz o pastor lá no Brasil, solta o manto completo. Vocês estão soltando o manto em parte, estão soltando o capuz, o cinto, a calça, solta tudo de uma vez só. Vamos lá. Falta mais um pedacinho. Eu acho que ele ensina, pastor, que os ramos os galhos podem ser quebrados, mas também podem ser enxertados novamente no Tá oliveira. aí, oh meu Deus, oh meu Deus. Olha lá, chegou o irmão das respostas. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Tá ali, tá chegando irmão Zandro. Demorou, irmão Zandro. Meu Deus. Olha, o negócio tá complicado. Irmão Zandro, Deus o abençoe, né? O povo aqui está sofrendo com a ausência do homem das respostas. Que é isso? Misericórdia. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Pai para os do céu. demais irmãos. Pensa numa turma que está gemendo. Cadê o homem das respostas? Não Tá aí, aparece. eis aí nos falando. O homem da resposta Não. está aí. A irmã Eni lhe substituiu temporariamente, mas com esforço, olha, ela está ali rindo de nervosa. Não está rindo de graça, não. E dando glória a Deus que o irmão Zando voltou para o Tá, pódio olha dele. lá, olha a irmã Não. Meire. Irmã Meire está suando tanto que o cabelo está sofrendo de molhada. Que aula apertada, gente. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo vocês, não, né? Vocês estão me surpreendendo muito. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, irmão Zé, obrigado. Graças a Deus que Deus deu o livramento da sua presença aqui no nosso meio. Mas vamos lá. A última pergunta. Como os ramos naturais poderiam ser reenxertados? Essa é a última. E essa é a mais fácil de todas. Serão reenxertados quando eles cessarem a sua incredulidade. Exato. Serão reenxertados quando deles for cessada a incredulidade. Ufa, deu para suar, né? Até minha irmã Meire, quem diga. Deu para suar. Ela está assim, ó. Está se hiperventilando. Mas vamos lá. O propósito de Deus é mostrar misericórdia. É a continuação, né, da nossa página 32. É extremamente importante lembrar a distinção entre Israel e Israel. Será que alguém vai perguntar, será que eu cometi um erro de grafia? Não, você vai entender agora. Vamos ler Romanos capítulo 11, verso 25 ao 32. Aí você vai entender melhor. Romanos capítulo 11, versículos do 25 ao 32. Os textos que estão na apostila são para serem lidos, não é verdade? Se o aluno não lê, como é que ele vai compreender o que está lendo, interpretar corretamente e até mesmo responder o questionáriozinho? Fica muito complicado. Romanos capítulo 11, versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Versículo de número 30.
Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. E terminamos o 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Esse é um texto muito profundo, muito lindo, que nos ensina sobre o propósito de Deus, demonstrando a sua misericórdia para com a nação de Israel. Observemos Romanos 9, 6, 8, 27, 29, 10, 21 até o 11, 2, 11, 7 e Isaías 65, 13 ao 16. Pelo menos Isaías, tá? Vamos ler Isaías 65, 13 ao 16. Isaías. Para não ficar muito longa a leitura, porque, repito, estes textos devem ser lidos pelos alunos nas suas casas, para que possam se preparar para a aula, porque se a gente lê todos esses textos na aula, fica muito complicado. Isaías, capítulo 65, do verso 13 ao 16. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Versículo 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Versículo 15. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos, por maldição. E o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Versículo 16. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e encobertas diante dos meus olhos. Preste atenção aqui. Os mesmos contrastes apresentam-se nesse texto de Romanos 11, 25, que acabamos de ler. O endurecimento parcial. Entretanto, todo Israel será salvo, os inimigos e os amados, conforme já lemos em Romanos 11, 25, 26 e 28. Daí nós vamos concluir o seguinte, vamos lá. Paulo não pode estar fazendo uma distinção entre o modo pelo qual os judeus e os gentios serão salvos, porque ele tem estado salientando que eles são uma oliveira. Procura não se esquecer disso. A Bíblia apresenta a nação de Israel em várias figuras, e uma dessas figuras é a oliveira. Procura não se esquecer disso. A oliveira é uma das figuras bíblicas que representam a nação de Israel. Então, isso é importante. Dizendo que os judeus podem ser salvos à parte da fé, porque ele acabou de dizer que eles serão reenxertados se não continuarem em incredulidade. É o que acontece no dia de hoje. Deus se esqueceu de Israel? É a pergunta que eu faço. Não. Deus rejeitou a Israel? Não. Mas, segundo a palavra de Deus, a única maneira de eles voltarem a ter um relacionamento com Deus, é verdade, um vínculo de comunhão e de intimidade, é deixar a incredulidade de lado para que voltem a ser reenxertados. Sem isso é impossível. Afirmando a salvação de todos os judeus, porque muitos judeus morreram sem salvação. Eu pergunto, como é que muitos judeus morreram sem salvação? Já estamos estudando um pouco, né, a carta aos Romanos, e estamos aprendendo algumas coisas muito importantes com respeito à salvação de gentios e à salvação dos judeus.
mas pelo que já temos estudado, como é que vocês entendem? O que levou a muitos judeus morrerem sem salvação? Vamos lá. É fruto daquilo que já temos estudado, a menos que vocês, por alguma razão, não prestarem atenção. Aí fica preocupante. Aí fica bastante preocupante. Vamos lá. Porque eles rejeitaram o Messias? Exatamente, porque eles rejeitaram o Messias. A resposta é simples, mas demorou um pouquinho para sair. Eu acredito que é timidez mesmo, porque vocês sabem a resposta. Porque eles rejeitaram o Messias, ou seja, eles rejeitaram a Jesus dentro de toda a história do Antigo Testamento. Não somente ali, já no período do Novo Testamento, como quando Jesus já estava exercendo o seu ministério terrestre, entende? Então, o problema, o problema não apenas foi constatado lá atrás no Antigo Testamento, mas também constatado no Novo. A continuação aqui, ó. Paulo está afirmando que a salvação de Israel será. Olha as razões de como se dará a salvação de Israel. Com o endurecimento parcial da massa incrédula. Uma salvação espiritual, não uma política, de acordo com as citações de Isaías. Certo Deus não revogará seus dons e vocação. É favor lembrar que nem todo Israel é Israel. O Israel da promessa é o remanescente dos judeus que creem. Aí nós nos, se eu posso usar essa palavra, nos tropeçamos com uma situação bem estranha. A nação de Israel, hoje em dia, é a nação que Deus esperava ter como sua nação eleita? Eu pergunto, sim ou não? A nação de Não, Israel, que hoje em dia existe, é a nação que Deus esperava, a nação que Deus elegeu para cumprir os seus propósitos? Sim ou não? no meu entendimento, não. Não, não é. Hoje é um Israel meramente político e histórico. Uma Se nação quiser, com. uma nação comum, exatamente, uma nação comum, Mas que entre hoje, aspas, né? entre aspas, mas no plano espiritual é sim uma nação comum, como qualquer outra. Embora, importante deixar claro, que Deus não rejeitou Israel e muito menos esqueceu das promessas que fez a Israel. O detalhe é que a incredulidade de Israel tem, entre aspas, bloqueado a ação de Deus em usar a Israel. Claro, já estava tudo no conhecimento da onisciência de Deus. Isso é um fato. Deus não estava ignorante à situação que hoje, como ao longo dos séculos, a nação de Israel experimentaria. Então, o Israel que Deus anelou, desejou para o louvor de sua glória, hoje não existe. Só existe uma nação, tecnicamente falando, no plano político e geográfico. Mas essa nação vai renascer, ela vai surgir nos últimos momentos da grande tribulação. O resumo está no capítulo 11, versículo 30 ao 32. Os gentios foram desobedientes, mas agora recebem a salvação através da rejeição do evangelho pelos judeus. A esperança é que os judeus queriam a salvação que os gentios estão recebendo e creiam, de modo que também recebam misericórdia. O desejo geral de Deus, todos recebem misericórdia. Em outras palavras, Deus não desmerece ninguém, nem judeus, nem a gentios.
O problema é que Israel insistiu em permanecer na sua incredulidade, e daí a rejeição de Israel a Deus. Mas repito uma vez mais, esta rejeição foi favorável em que e para quem? Essa rejeição de Israel ao Messias foi favorável, foi beneficiosa A em que 98% da humanidade. para um bom número da humanidade. 98%. A nação de Israel representa apenas 2% da Exato, humanidade. exato, 2%, porque olhando geograficamente, etnicamente, é uma poeirinha, não é? A nação de Israel no meio de um mar de nações que cobrem o planeta Terra. Estou batendo bem na tecla essa abordagem para facilitar as respostas do questionáriozinho. Gente, eu estou inclinado a fazer uma coisa um pouco interessante. Ao invés de nós considerarmos as respostas do questionário lá do finalzinho da apostila, acho que eu vou considerar o questionário que está aí dentro das lacunas, né? Esses questionários que são perguntas tão simples, mas, rapaz, como vocês estão quebrando cabeça. Aí eu parto de um princípio matemático. Se esse questionáriozinho nos retângulos está tão complicado, aí me desanima a pensar o outro lá no final. Concordam comigo ou não? Vocês têm o direito de discordarem de mim. Se você olha lá para o final, pastor, é uma quantidade grande. Eu estaria até inclinado para facilitar a vida de vocês a considerar o questionário desses quadradinhos ou retângulos e esquecermos o questionário lá do final para cair na prova. O que opinam? Ó, ninguém opina nada. Só o Kleber está lá. Ninguém opina nada, né? Porque é como alguém disse, né? Saiu do churrasco e caiu no espeto. Mas não é assim, não. Eu, pelo menos, estou inclinado a trabalhar com essas perguntas aqui. Porque é fácil vocês decorarem algumas delas. E eu trabalharia só com as perguntas mais curtas. Eu não trabalharia com as perguntas mais longas, tá? Eu acredito que eu já na próxima aula eu já vou tomar essa decisão, porque vai ser uma só prova. Uma só prova. Então eu vou fazer um combinado das questões de Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2 e pronto. Eu acredito que já na próxima aula eu já vou ter uma decisão final para deixar tudo já arrumadinho para vocês já começarem a estudar. Se é o questionário da última página ou se é o questionário dentro dos retângulozinhos. Combinado, gente? Na próxima aula, então, eu já vou ter uma posição mais definida, né? Mas a minha tendência hoje, pelo que eu estou observando, acho que os questionários dos retângulos vai ser mais negócio. Aí fica claro, né? A gente não vai rasgar da apostila, mas a gente não vai levar em consideração como ponto de estudo para a prova. Virando a página, por favor. 3 perguntinhas, pelo amor do Pai. Irmã Eni hoje está com uma alegria. Acho que Jesus batizou com o Espírito Santo a irmã Eni pela segunda vez. A alegria da irmã Eni está contagiando essa telinha, né? O resto do povo está tudo pensativo. Ei, o que está acontecendo com a irmã Eni hoje? Da onde ela está tirando tanta alegria? Ou é alegria ou é muito nervosismo. Minha esposa é assim, quando está nervosa, cai na gargalhada. E pensa no homem que fica doido, eu. Para de rir, mulher. Quanto mais nervosa, mais ela aumenta a gargalhada dela. Né? Que vocês não vejam minha esposa nervosa, porque é um quadro insuportável. Vamos lá. 3 perguntinhas. Kleber, ajuda aí, Kleber. Kleber, Kleber sabe de tudo, só que ele está hoje numa. Eu acho que hoje ele almoçou muito e o espírito de timidez abraçou o Kleber. O Kleber hoje não quer de jeito nenhum liberar a bênção para a gente. Tá ali as 3 perguntas.
quais são os dois aspectos de Israel que são notados nesse contexto? Qual foi a meta principal que Deus visou e qual o significado de todo Israel será salvo? Vamos então por partes, com calma, com tranquilidade, sem desespero. Quais dois aspectos de Israel que são notados nesse contexto? Vamos lá. Alguém está com um áudio fechado, querendo dar resposta, aí fica complicado para a gente ouvir. É o endurecimento parcial, né, pastor? Ou não? Vamos lá. Sim ou não? Sim, Ó, o contraste que é endurecimento parcial entre todo Israel salvo, os inimigos e os amados, ou não? são dois aspectos. Então, qual seria o primeiro e qual seria o segundo aspecto? Vamos lá, vamos colocar na ordem. Qual seria o primeiro aspecto, então? O endurecimento parcial e todo Israel Perfeito. salvo? E depois, qual é o segundo aspecto? Todo Israel salvo? Não, o irmão só está mencionando um aspecto. Tem dois. Ninguém está conseguindo ver o segundo aspecto? O segundo é o oposto do primeiro. Exatamente. É só fazer uma análise detalhada do que está se lendo. Eu vou pedir aos irmãos terem uma atenção redobrada ao que estão lendo. Aí eu faço aquela pergunta que Felipe fez ao eunuco. Entendes o que lês? Então, se você não está entendendo o que está lendo, é complicado. Vai ser muito complicado você responder essas perguntas que são bem práticas. Estou querendo facilitar a vida dos irmãos, entendo bem. Eu estou querendo facilitar a vida dos irmãos. Agora, se vocês estão ou não querendo que a vida de vocês seja facilitada, aí eu não sei. Eu quero tentar entender se vocês estão correspondendo à facilitação. Vamos lá. Segundo aspecto. Segundo aspecto. O primeiro aspecto, eles se tornaram inimigos de Deus por causa do Exato. Evangelho. Exato. E o segundo, ainda são amados de Deus por causa dos patriarcas. Aí está. Agora sim. Agora encaixou perfeitamente. Ou seja, o irmão Jonatas, ele abriu o leque para os aspectos, mas não eram necessariamente os aspectos em si. Então, nós temos que ler com atenção para chegarmos à conclusão. O que é e o que não é. O que é o que não são os aspectos. Vamos lá. Qual foi a meta principal que Deus visou? A resposta está no 11:32 de Romanos. Se vocês estão lendo os textos bíblicos, já vamos pegar a resposta. Se que vocês todos não estão recebessem misericórdia. que todos recebessem misericórdia. Repito, bato na tecla, insisto, leiam os textos bíblicos. Leiam os textos bíblicos. Leiam os textos bíblicos. Quando você leia uma, duas, três, 4 vezes, 5, se for necessário, ali estará a resposta. Se você não ler, esquece, vai ficar dando voltas para ali e para colar e batendo cabeça. A última pergunta. Qual é o significado dessa expressão? Todo Israel será salvo. Vamos lá. E a resposta está em Romanos 11:26. Romanos 11:26. Leia lá e você vai ter a resposta. Aí você vai dizer o que significa todo Israel será salvo. É todo Israel remanescente, né, pastor? Esse é o todo Israel. Agora a irmã Eni está interpretando o que está lendo. Não é a Então, nação. não é a nação, é o remanescente. Porque o senhor acabou de falar isso aí agora. Exatamente. Se estão observando com atenção
O texto e a aplicação que eu estou dando ao texto não vai ter dificuldade na resposta. Alguém está me entendendo, irmãos? Será que hoje o dia foi tão cansativo que não está funcionando aqui em cima? Eu acredito que sim. Vai acontecer segunda-feira que você passa um dia tão cansativo que aqui em cima parece que está andando meio assim, ó. Já acontece comigo também. Entendeu? Semana retrasada eu estava assim, eu estava com a mente que vou te contar. Parece que eu tinha limpado 22 casas em 8 horas. Eu já limpei casa, para quem não sabe, eu já limpei casa. Alguns anos atrás, né, por 4 anos com minha esposa, e, meu Deus, não é algo bonito, não. Eu já limpei numa vez 11 casas num só dia. E é para deixar realmente o corpo e a mente quebrados. Então, vamos lá. A última parte desta página, né? Estamos na página 33. Louvor da sabedoria de Deus. Por favor, estejam comigo aqui. Se alguém está meio perdido, vamos lá. Louvor da sabedoria de Deus. Romanos 11, 33 ao 36. Nas nossas Bíblias vem um título, não sei se na sua Bíblia você encontra esse mesmo título. Na minha está o seguinte título: Hino de Adoração. Está assim na sua Bíblia? Porque a Bíblia do Kleber é outro assunto. É uma Bíblia de estudo, é daquelas, ó, daqui, arrebenta, entendeu? As Bíblias de estudo que o Kleber tem, deixa a gente, ó, fazendo isso aqui, ó, assim. Então, Kleber, parabéns. Você tem conteúdo exclusivo. O Kleber ter conteúdo exclusivo muitas vezes não vai bater com as nossas Bíblias, que são mais humildes. A Bíblia do Kleber não é muito humilde, não, mas graças a Deus. É a Bíblia, né? Se é humilde, se não é. A minha é mais humilde, da irmã Meire é mais humilde, do irmão Wilson é mais humilde, mas do irmão Kleber, ó, é o nível mais alto. Mas as Bíblias mais humildes você vai encontrar hino de adoração. Vamos lá o que diz Romanos 8, 33, 34, 35 e 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito lindo, né? A maioria de nós só conhecemos o verso 36, concorda comigo? A maioria, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem até um hino, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, muita gente conhece esse texto por causa do hino. Mas o 33, o 34 e o 35, infelizmente, é pouco conhecido. Vamos entender, então, a aplicação prática desses versículos. O conhecimento de Deus é tão profundo que ninguém pode conhecer a sua mente. Ninguém tem condições de conhecer a mente de Deus. Segunda coisa que aprendemos aqui, a sabedoria de Deus é tão superior que ninguém pode dar-lhe conselho. A terceira coisa, as riquezas. Tão imensas que ninguém pode colocar Deus como seu devedor. E a última coisa, Deus é a fonte, o sustentador e a meta de tudo. Aí temos duas perguntinhas. Meu Deus, é até covardia, né? Se você não souber responder essas duas perguntinhas, gente, aí eu sugiro você pedir demissão. Aí o último que peça demissão eu peço. Aí acaba tudo. Vamos lá. Quais as virtudes de Deus que Paulo louvou? Quais as virtudes de Deus que Paulo louvou? Baseado nesse texto que acabamos de ler agora. Conhecimento, Conhecimento, sabedoria. sabedoria, Fala que ele é rico, suas riquezas. que ele é fonte. Conhecimento, sabedoria e as suas riquezas. Essas são as virtudes de Deus que Paulo louvou neste texto. Número 2,
como este trecho serve como a conclusão dos primeiros 11 capítulos do livro. Aqui é para pensar. Como este trecho serve como a conclusão dos primeiros 11 capítulos do livro. Vamos lá. Aqui temos que pensar. Eu vejo no verso 33, né, que por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos resumir uma compreensão mais prática, mais objetiva deste texto? O que isso, na verdade, quer dizer? Quer dizer que ele como Salmo 24, né, o Senhor criou todas as coisas, tudo é dele. E como o homem virou as costas para Deus, ele mesmo fez algo para trazer o homem de volta para Deus, que é justamente a salvação. Ele trouxe. Excelente. Excelente, irmãos André, exatamente. Em outras palavras, em Cristo, todas as coisas têm o ponto de partida e em Cristo todas as coisas têm a sua conclusão. Colossenses fala alguma coisa parecida, né? Que todas as coisas em Cristo se convergem, ou seja, vão para a direção de Cristo. Paulo, então, aqui ele mostra as várias direções, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Muito boa a aplicação que o irmão Zandro nos fez. Diante disso, então, nós fechamos o estudo do capítulo 11 da Carta aos Romanos. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando nessa parte de Cartas Paulinas 1, estamos nos dedicando a estudar um pouco, não o grosso, da Carta aos Romanos. É uma carta muito rica, e que, tristemente, poucas igrejas, não é, se dedicam a estudá-la. Eu já me congreguei em uma igreja aqui nos Estados Unidos e em 4 no Brasil, que se gastou muito tempo estudando a Carta aos Romanos. É uma carta tão rica que você pode programar e estudar essa carta em 2 anos. E ainda tem coisa para estudar. É muito rica, mas aqui é impossível, né? Estamos pegando só os pontinhos mais importantes. Na congregação onde eu sirvo, nós estudamos ela em 6 meses, uma vez por semana. Olha só, isso aí é uma vitória, irmão Zandro. Isso aí é uma vitória. E há pouca gente, ou poucos líderes, que se dedicam a conhecer a carta aos Bom, Romanos. na verdade, nós estudamos todo o Novo Testamento, né? Às terças-feiras, capítulo por capítulo. Correto. Não, isso Só aí. que aí, quando chegou na carta aos Romanos, foi praticamente 6 meses, que houve uma divisão ali e aumentou um pouquinho. Teve que dividir alguns capítulos para trazer um melhor entendimento. Minha pergunta, irmão Zandro, é ou não é uma riqueza insondável o estudo da carta aos Romanos? Inefável. Inefável, ele já até mudou o predicativo. Inefável. Traduz aí você, meu irmão, o que é Sem inefável. palavras. Sem palavras. Ele já deu a tradução rápida, sabendo que os irmãos vinham patinar no gelo. Tá certo, irmão Zandro, obrigado. Irmão Zandro é cheio de bondade e misericórdia. Vamos passar para a página seguinte, 34. Vamos estudar um pouquinho sobre o viver cristão prático. A próxima aula vai ser a última aula de Cartas Paulinas 1. Então, vamos, nos 45 minutos que temos ainda pela frente, estudarmos a prática da vida cristã exposta pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 e 13 aos Romanos. Todos nós, cristãos, que pelo menos já lemos uma vez a Bíblia, vamos nos lembrar desses textos, que são muito famosos e conhecidos. Vamos lá em Romanos capítulo 12, eles são muito conhecidos. A leitura deles, agora o estudo deles é bem pouco conhecido. Talvez pelo irmão Zandro, porque passou
por um estudo de 6 meses. Talvez alguns de vocês já ouviram alguma pregação sobre a carta aos Romanos, mas eu não sei, além do irmão Zandro, quantos de vocês passaram pela experiência de terem estudado essa carta por mais de 3 meses. Acredito, me corrijam, que não. Porque, repito, não é comum, não é comum, não é comum hoje, não sei por quê, repito, não sei, estou tentando descobrir já há muito tempo, por que não se toma tempo para estudar uma das mais ricas epístolas paulinas? Valeria a pena, não é? Estudar, mas, repito, eu me entristeço em querer imaginar as razões. Mas vamos lá. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções trazem século. Quem de vocês tem aí a tradução século, ao invés de mundo? Século. Alguém aí tem a tradução século? Ninguém. Todo mundo com mundo. Olha que legal. Porque tem traduções que dizem não vos conformeis com este século. Essa tradução não é boa, porque dá a entender um período de 100 anos. A tradução melhora, mais correta, mais próxima dos originais do grego koiné é mundo. Mas se você ler século, essa tradução definitivamente não é boa. Não jogue a sua Bíblia fora se você tem esta tradução, mas use-a como comparativo. Vamos lá. Aqui eu tô usando aqui também diz mundo, mas eu do lado aqui eu tô com a NTLH que ela diz mundo, porém ela diz assim: não vivam, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas é interessante deixar isso bem claro, porque a palavra original no grego é cosmos. E a palavra cosmos tem vários significados, certo? E um deles é sistema organizado, pode ser planeta habitável e assim por diante. Mas quando aparece em português século, causa um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas e acabam entendendo como um período de 100 anos. Porque Essa que eu estou aqui usando agora é século, pastor. não é, infelizmente, uma boa tradução. Não é para jogar fora, mas ela não é uma boa É a tradução. única que eu enxergo, que a letra é desse tamanho. Ai, ai, ai. Bom saber, irmã Enis. Eu vou ter que dar uma de presente para a senhora desse Sério, as tamanhão. outras eu não consigo mais ler, porque nem com óculos. Essa aqui a letra é enorme, extra gigante. Por isso que eu gosto Nem, dela. nem com óculos a senhora consegue enxergar. Rapaz, o negócio está complicado. É, o óculos vai cansando as vistas demais. E Ah, essa letra é tão grande que aí eu uso óculos e não usando óculos eu consigo ler de boa. claro, porque o seu problema de visão é somente para agrandar, ampliar a imagem. Mas a senhora talvez não tenha o meu problema que me exige usar constantemente óculos, senão eu meto a cabeça na parede ou tropeço, porque eu não enxergo acima de 20 centímetros além do meu nariz. Então eu tenho a necessidade de andar 24 horas com óculos no meu rosto. Entende? Mas graças a Deus que a senhora não tem esse problema, é só para ler, né? Que já é de bom tamanho, né? Mas eu preciso para tudo. Mas de repente eu vou conseguir, não vou fazer uma promessa aqui de deputado baiano, mas eu vou conseguir para a senhora uma tradução que tenha mundo, letra extra gigante. Papai do céu! É a primeira vez que eu escuto isso em muitos anos, né? Extra gigante. Extra gigante. Olha, opa! Coloca um pouquinho mais perto, irmão Jonatas, por favor. Um pouquinho mais perto. Não, não. Virando ela de frente, de frente. Ó! Jumbo! Que isso, gente? Eu tô para A minha é trás. isso também, a minha é jumbo, por isso que eu enxergo de boa. Obrigado, irmão Jonatas. O menino da CPAD já fez aqui a propaganda, né?
Irmão Jonatas Araújo, é o menino, é o Ela é garoto. revista, ela é revista e corrigida, pastor. Oh, então é a que Ela traz fala mundo. mundo, ela fala mundo também. Faz uma fotografia, por favor, e manda no grupo, porque então essa vai ser apropriada da irmã Eni. Perfeito. Resolveu lá. Depois vocês deem uma propina para o irmão Jonatas, né? Não esquece de levantar a oferta é dele hoje. Tá bom, gente? Por favor, vamos mandar uma oferta para o irmão Jonatas. Ele agradece, né? Ele fez sem nenhuma intenção de receber uma oferta, mas eu acho que vale a pena, né? A gente mandar um Zelle em agradecimento. Obrigado, irmão Jonatas. O irmão fez o trabalho do garoto propaganda da CPAD, né? Então, faça o que Deus colocar no teu coração. Manda uma oferta para o servo dele, porque ele nos abençoou agora enormemente com essa informação, né? Letra jumbo. Meu Deus, eu tô bem desatualizado de tamanho de letra, né? A minha é pequena, eu não tenho problema, porque eu uso o óculos, né? Que a própria lente em si já ajuda em muito a ampliar. Muito bem. Acabamos de ler esse texto, então vamos fazer uma rápida análise pela apostila. O que quer dizer isso aqui, ó? Sacrifício vivo. Por quê? Portanto, na base que foi dito, de momento não vamos ler esses textos, né? Por favor, leiam em casa todos esses textos. Romanos 1, 16, 17, 3, 24, 5, 6, 11, 8, 1, 2, leiam todos esses textos. Esses textos vão ajudar a responder a pergunta por quê. Expressão de gratidão, resposta a tudo que Deus tem feito. Pelas misericórdias de Deus, baseado na maravilhosa graça de Deus, Deus não nos açoita no serviço, mas nos persuade pelo seu amor. Isso que quer dizer o porquê. O que apresentam seus corpos como sacrifício é o conceito de tomar um animal e dá-lo a Deus. Alguém lembra, vocês já passaram por uma leitura na Bíblia, que no Antigo Testamento eram apresentados a Deus sacrifícios aonde um homem chamado sacerdote pegava o animal, esquartejava e queimava em cima de um altar. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Isso era muito comum no Antigo Testamento. Para Geralmente, encobrir os pecados, né? exato, não para purificá-los ou exterminá-los, mas somente para cobri-los. E isso era normal nos rituais diários que eram feitos, né, no chamado altar do holocausto. Por falar em altar, já que estamos falando de sacrifício, deixa eu fazer algumas perguntinhas só para ajudar a corroborar, a reforçar o estudo desta base que estamos aqui falando. Aonde lemos na Bíblia, parece que não tem nada a ver, mas vai ajudar a gente a entender essa parte de Romanos 12, 1, 2. Aonde lemos na Bíblia a primeira vez que fora levantado um altar na presença de Deus? Alguém se lembra aonde? Sempre tem um começo de alguma coisa diferente que a Bíblia traz com muita repetição, ou seja, com muitas ocorrências. E uma delas é a ocorrência dos altares na Bíblia. Mas aonde lemos na Bíblia a ocorrência do primeiro altar levantado? Alguém se lembra? Foi após a queda do homem, Sim. no primeiro sacrifício ali, que Não. Deus teve que Não. tirar Não, ali não foi altar, ali foi um sacrifício. só Eu o creio que foi com sacrifício. Abraão, pastor. Ah, ali não, foi bem antes. Ninguém está se lembrando? Concordo com o irmão Zandro. Realmente, no pecado de Adão e Eva, foi celebrado um sacrifício. Por quê? Porque as roupas de Então foi peles. Noé, então, depois do dilúvio, quando as águas Aí passaram. está, Não, é mesmo. foi com Noé, depois que as águas cessaram. Vamos a Gênesis capítulo 8.
Eu Versículo nem 20. lembrava disso. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Vale a pena você anotar aí, ou na sua Bíblia, ou na sua apostila, ou no seu caderninho de notas. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Alguém de vocês, algum dos irmãos, poderia em voz alta ler para nós Gênesis 8, 20? Gênesis 8, 20, por favor. E edificou Gênesis. Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Muito obrigado, irmão Zandro. Anotou aí? Anotaram? É a primeira ocorrência, o primeiro registro na Bíblia de altar. Primeiro registro bíblico da palavra altar. Depois tem vários outros, vários, centenas de outros que vão cobrir praticamente todo o Antigo Testamento e algumas partes do Novo. Outra pergunta: qual a função exata de um altar? Ou qual seria, ou qual era a função exata de um altar? Um sacrifício. Apresentação de sacrifício. Aí vamos chegar num problema. E este problema não cabe a mim aqui fazer um debate. E a intenção minha não é debater, entenda bem. Altar não é púlpito. Aí está. Oi, irmão Zandro! Oi, irmão Zandro! Com todo respeito, se eu pudesse dar um pulo aqui dentro da telinha, entrar aí do seu lado e lhe dar um beijo na sua bochecha, eu faria. Mas vou fazer isso. Vou dar aquele ósculo Mas o senhor, santo. mas o senhor já explicou tem uma semana É, retrasada. o É, o senhor problema, falou sobre isso. o problema é se os alunos vão se lembrar, que nem Mas assim, o porque senhor já falou. às vezes bate uma amnésia acadêmica violenta. Meu Deus, uma amnésia teológica. Irmãos, altar não é púlpito. Isso me deixa, confesso, não é exagero não, é sincero, me deixa doente. Irmãos, venham para o altar, e eu estou olhando por todos os lados. Cadê a vaca? Ô, pastor, mas isso é só uma questão de uma fala, né? Isso não é uma coisa assim também, não é? Mas a partir do momento que insistimos em apresentar abordagens fora do contexto bíblico, é como se estivéssemos repetindo e nos convencendo de coisas que não estão escritas na Bíblia. Altar está escrito na Bíblia, sem dúvida, mas temos que entender que a aplicação de altar foi única. E única para quem? E para onde? Para o tempo do Antigo Testamento. Mas hoje, alguns líderes, pastores, por desconhecimento bíblico, é a única explicação que eu tenho. É desconhecimento bíblico, e isso é preocupante. Como pastor pode desconhecer o fato que no Novo Testamento já não tem mais a utilização de altares? E por que insiste em dizer, venha ao altar? Força de expressão, jargão? Claro, isso não tem a ver, não interfere na nossa salvação em nada, concordo plenamente. Mas no momento que eu insisto, bato muito nessa tecla, eu estou me convencendo de uma inverdade. E aí é muito fácil qualquer outra inverdade que eu ouça, e na medida que eu repito, eu acabo me convencendo. E Por aí isso que é que, perigoso. exato, os E de onde falsos. que surgem muitas heresias. Exato, esse é o ponto que eu quero chegar. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles são especialistas, eles são expertos, não é, em trabalharem nessa deficiência dos cristãos que estão repetindo, é como fosse um mantra de inverdades. Pode ser que aquela inverdade que ele está falando, aquela inverdade específica, não tenha nada a ver com a sua salvação, não é? Mas melhor ainda, se não tem nada a ver com a salvação, qualquer outra inverdade esteja relacionada com a salvação, ele não vai perceber, porque está falando tanto uma inverdade, ele acaba se autoconvencendo. E na hora de ele ter o critério de separar
uma inverdade que vai afetar a salvação dele, ele não vai perceber. Ele não vai ter discernimento. Aí ele entra direitinho. Tum! E vai na onda. E indo na onda, aí já era. Aí lá na frente, ele vai ter a fé dele afetada, a sua santificação afetada. Aí é um caminho rápido para perder até mesmo o seu relacionamento com Deus. Uma outra coisinha que tem nada a ver. Você vai dizer, não, pastor, não tem nada a ver. A glória de Deus está nesse lugar. Não. Pela Bíblia, quando a glória de Deus desce, cai, ninguém fica. Ninguém pode estar presente. Impossível. Como é que eu sei disso? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 2, 3. Mas o povo insiste em dizer, a glória de Deus está aqui. Não, é a presença de Deus. Presença é uma coisa, glória é outra coisa. Na glória ninguém aguenta, ninguém suporta, ninguém fica vivo, tá? Mas os pastores insistem, a glória de Deus. Não, 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 não. A presença. Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Não, ninguém vai ficar vivo se ver a minha glória ou o meu rosto. Vou te pegar, colocar na penha, vou pronunciar o meu nome, vou passar pertinho de ti e tu vais me ver de costas. Entendido, gente? São coisinhas que parece que não tem nada a ver, mas são inverdades, e na medida que você repete, 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 lá na frente, os falsos profetas já vão se aproveitar. Rapaz, ele está repetindo tanto que eu vou jogar agora uma inverdade, e ele não vai perceber. E essa inverdade poderia ou pode afetar eventualmente a nossa salvação. Perfeito. Então, vocês entenderam aonde eu quero chegar, então temos que ficar muito ligado com respeito àquilo que ouvimos. Se tem ou não base bíblica. Se não tiver, ó, pernas para que te quero. Vamos lá. Pelas misericórdias já falamos, né? Apresente seus corpos como sacrifício. O conceito de tomar um animal é dá-los a Deus. Nossos corpos, nossas vidas são para serem dados ao Senhor. É o nosso culto racional. Refuta a noção de uma vida repartida em compartimentos. Nossa adoração deve envolver nosso inteiro ser. Olha, escuta essa. Deus nos quer não apenas umas poucas horas de nosso tempo. Aí pega. Tem gente que coloca na cabeça, eu vou dar algumas horas para o meu Deus. Presta atenção aqui comigo. Se formos nesse conceito de dar algumas horas a Deus, então como é que fica? Porque Deus dá tudo dele para nós. Ele cuida de nós, ele nos sustenta, nos protege, nos ampara, nos envia a sua provisão, nos alegra com a sua presença. Deus está dando algumas poucas horas do seu tempo para nós. Aí você vai ver com um argumento, mas Deus é Deus, eu sou eu. É, eu sei. Mas Deus nos dá as condições para estarmos ligados nele. Alguém me diz, é impossível estarmos 24 horas ligados com Deus. Concordo, mas é possível estarmos todo o tempo pensando nele, dependendo dele, caminhando com ele. É possível. Uma coisa é dependência e outra coisa é estar ligado. Estão relacionados as duas coisas. Mas é possível, sim, termos uma vida completamente entregue a ele. Veja como a Bíblia coloca o Senhor até mesmo nas atividades mais mundanas. Vamos ver o que Paulo fala lá em Efésios 6, 4 ao 9. Efésios. Eu conheço um pastor que ele fica um pouco escandalizado comigo. Quando eu chego em algum lugar com ele, eu oro agradecendo. Quando eu saio, eu oro pedindo a proteção. Um dia ele ficou chateado, irritado. Pastor, para de fanatismo. Como assim? Sempre quando eu ando com o senhor demonstra que o senhor é fanático. Em que sentido? Me explica. Chegamos no lugar, o senhor agradece, pois chegou. Saímos para outro lugar, o senhor ora pedindo a proteção de Deus. Pastor, isso é fanatismo. Eu falei, não é fanatismo, não. Eu sei que eu cheguei, e eu tenho que agradecer porque eu cheguei. Mas eu não sei se eu vou sair daqui vivo. E se vou chegar lá do outro lado vivo. Então, meu irmão, isso não é fanatismo, isso é senso de dependência e de gratidão. De dependência porque eu dependo dele para dar os próximos passos.
de gratidão, porque eu cheguei até aqui vivo. E só Ele sabe se eu vou continuar vivo nos próximos 5 minutos. Entende? Ah, alguém está aqui colocando uma declaração interessante, né? É como chegar ao culto e dizer: antes de eu chegar aqui, Jesus já estava. Essa é uma expressão estranha. Jesus não estava. Jesus sempre esteve tanto na igreja como com você. Sabe o que dá a impressão, essa expressão? Que Jesus só está na igreja. Não. Jesus tem que estar conosco a todo momento. Vamos parar para pensar. O povo de Deus cria umas expressões que parece um negócio meio desviado do contexto bíblico. E isso tem que ter muito cuidado, porque são inverdades que, quando repetimos, 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 se torna um mantra e a gente fica até convencido que uma mentira pode ser uma verdade. Vamos ver Ô, então. pastor, Sim, só uma perguntinha rapidinho. Mas sim. essa expressão onde o senhor falou a última, de falar, quando eu cheguei que o senhor já estava aqui no local, Hum, essa expressão aí é contraditória. bastante, É, porque bastante. Deus não está no lugar, né? Deus está com a Exato, gente, né? exato, exato. Quando a gente chega, ele chega com a gente. É, Então, então tá bom. o princípio bíblico é ele está conosco. Para Deus estar num lugar, nós temos que estar. Alguém está me entendendo, gente? Para Deus estar num lugar depende de nós. Não depende dele estar. Porque diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Um pastor disse que eu estava pregando uma heresia. Não, pastor, isso é uma heresia. Como assim uma heresia? Um templo foi consagrado para Deus viver lá dentro. Mas como é que explica a Bíblia? A Bíblia é clara: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita aqui, ó. Aqui. Bom, Meire. Pastor, eu geralmente eu estou em uma oração, no círculo de oração, aí às vezes eu ouço assim, vem nos visita nessa noite. Aí eu fico assim, meu Deus, como que vai visitar? Se o Senhor já faz morada aqui. Aí está, gente. Então, o povo está no Antigo Testamento, está perdido lá no Antigo Testamento. Irmãos, nada de visita. Visita veio embora. O Espírito Santo veio para morar. Morada permanente. Alô? Eu e você, graças à misericórdia de Deus, somos templo do Espírito Santo. Quem é que crê que é templo do Espírito Santo, por favor? Ai, graças a Deus, me deu um susto, eu já ia fazer o apelo. Gente, alguém está me tentando para fazer o apelo. Eu vou fazer o apelo. Kleber, me ajuda, Kleber. Eu vou fazer o apelo. Se ninguém atender esse apelo, eu vou levantar a mão e eu vou me entregar a Jesus de novo. Porque às vezes me dá essa vontade, irmão. Parece que as pessoas estão um pouco alienadas. E sabe por que estão alienadas? Estão bastante distantes disso aqui. E não Ô, deveriam estar. pastor, Sim. e quando ele se refere ao altar? O altar é santo. Altar que eu saiba, tem que ter vaca, bezerro, tem Mas que o estar. altar que o senhor sabe que eu estou falando em falar, né? Não é o altar de sacrifício, não. O altar é o púlpito da igreja. Esse Oh! altar é santo, não sei o quê, não tem essa expressão com os Mas é pastores. isso que eles querem fazer. Eles querem comparar o púlpito, o lugar de pregação, exposição da palavra, com o altar de sacrifício. Não tem como Ora fazer por isso. Não, não tem como. desconhecimento bíblico, ora por desconhecimento da língua portuguesa. Eu coloquei lá no grupo duas fotos do dicionário, o que que é altar E e o a, que e que a, é púlpito. E a e a, distinção é bem diga-se, drástica, é bem drástica. dramática, é dramaticamente drástica. Drástica não tem nada a ver. Nada a ver. Essa de dizer que altar é santo, começa o problema do altar. Começa por aí. Altar não é púlpito. Segunda coisa, o altar é santo. Na verdade, o púlpito é santo por causa de duas coisas: a nossa presença e a palavra de Deus. Porque do púlpito se prega a palavra de Deus, a palavra é santa. E nós carregamos o santo, o Espírito Santo. Por isso que o púlpito é santo, por essas duas razões. Mas dizer que o altar é Então santo. não é o local que é santo. O que é santo é a pessoa com a palavra do Senhor. Exato, mas é o que foi falado aqui, por desconhecimento bíblico.
e por desconhecimento da correta aplicação da língua portuguesa, se criaram jargões, frases de efeito, que não correspondem à realidade bíblica. Mas o povo colocou na cabeça, é uma realidade bíblica. E agora, como dizer o contrário? É difícil demais. Vou Porque, dar um exemplo rapidinho aqui, pastor, que uma coisa que certo, me dá nos nervos. Por certo. exemplo, quando eu chego na aula, o que eu faço? A paz do Senhor Jesus, pastor Luiz, a paz do Senhor para os demais irmãos. Amém. Eu errei alguma coisa? Em nada, em Pô, nada. mas tem irmãs aí, ué? Eu estou excluindo as irmãs? Claro que Não. não. Não, porque na língua portuguesa, onde há mulheres e homens, se eu cumprimento a ambos com a paz do Senhor para os irmãos, eu estou me referindo a homens e a mulheres. Você vê pessoas, ou seja, falta de conhecimento da língua portuguesa. Você vai Exato, ver exato. pregadores que chegou, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Ou seja, errado, está errado. Ele às vezes quer parecer culto, mas está errado. A língua Exatamente. portuguesa é a paz do Senhor para os irmãos. Eu E a, estou me referindo justamente a ambos, mulheres e homens. a ambos os Então gêneros. é. Corretíssimo, corretíssimo. Porém, como repito, endossando o irmão Sandro, tem uns pregadores que parece que querem jogar uma frase de efeito para serem bonitos, né, nas suas palavras. Não, eu tenho uma boa oratória. Paz, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Não é necessário isso. É a paz do Senhor, meus irmãos. Está alcançando a ambos os gêneros. Mas quando nós estudamos a Bíblia, olha que interessante, a Bíblia nos corrige também desses vícios de linguagem. Rui Barbosa, né, o famoso poeta brasileiro e também gramático, né? Pouca gente sabe que Rui Barbosa foi gramático e poeta brasileiro. Quem já ouviu falar de Rui Barbosa? Acho que eu estou falando de uma pessoa desconhecida. Isso. Foi poeta Amém. e gramático. Ele dizia: o povo só será culto, de fato, o dia que ler de fato toda a Bíblia. Uau! Achei isso lindo. O povo será culto de fato, quando de fato ler toda a Bíblia. O que ele quer dizer com isso? Que o povo de Deus, o crente que lê de verdade a Bíblia, até para melhorar a sua linguagem na língua portuguesa, a Bíblia tem esse poderoso efeito. Observa, quem lê muito a Bíblia tem um vocabulário mais rico, um português gramatical mais polido, mais educado, não é? Pode não ter nem um primeiro grau completo, mas está ali lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E as suas palavras vão refletir a beleza gramatical da Bíblia. Eu conheço um pastor que ele mal tem o primeiro grau, mas lê tanto a Bíblia que a maneira de ele falar, se expressar, cumprimentar, é como fosse de um intelectual bacharel ou mestrado em alguma área da literatura portuguesa, mas não, era um amante da escritura sagrada. Vamos lá, o que diz o texto que eu acabei de mencionar? Pastor, Sim, então, deixa eu perguntar para o senhor. E quantas vezes tem pastor que fala assim, a paz do Senhor, senhoras e senhores? Tem algum? é uma variação, mas não deveria, por ética ministerial, ser dirigida esse tipo de saudação nesses termos, porque estamos numa igreja. Se fosse num auditório secular, seria mais adequado. Mas como é uma igreja, é uma comunidade de servos de Deus, o mais adequado, a paz do Senhor, meus diletos ou prezados irmãos. Quando você se dirige senhoras e senhores, pode estar sem querer discriminando a comunidade de salvos. Agora, Uhum. se você está se referindo a um grupo de pessoas não crentes, não salvas, aí se aplica bem, entende? Mas a uma igreja não deveria. É fácil, Fala é com... só fazer um apelo para esse pastor. É, essa aí que eu estava já para fazer essa abordagem. Kleber primeiro, depois nosso evangelista Jonatas. Opa, Temos 12 tiro minutos. aqui. Sim, Alguns versículos da Bíblia também, ele fala homens.
todos os homens, isso está referindo a homens e mulheres, a todos em geral? Excelente, Exato, porque há textos na Bíblia, creio que você já deve ter lido, excelente colocação. isso, que aparece, e todos os homens. Como é o que eu distingo, faço a distinção que está se tratando de homens, ou seja, pessoas do sexo masculino, ou quando eu faço a distinção referindo-se a homens, gênero humano, homem e mulher, pelo contexto. E o que é o contexto? Os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Quando eu leio os versículos que estão antes, 2, 3 versículos que estão antes, ou 2 ou 3 versículos que estão depois, aí eu vou descobrir, esse versículo, homens, está se referindo ao gênero humano, ou seja, a raça humana, homem e mulher. Mas não, esse versículo aqui está me dizendo homens, sexo masculino. Mas na maioria dos textos, vocês vão observar, está se referindo ao gênero humano ou à raça humana. Poucos textos bíblicos têm uma referência direta ao sexo masculino. Irmão Jonatas, com a sua pergunta. Pastor, só para dentro do assunto de estudo, eu tenho observado esses poucos anos que a gente temos servido a igreja, né, que nós, pela bondade de Deus, pastoreia, a dificuldade tanto do povo, como também dos líderes, principalmente dos pastores, que quando é a temática para ensinar a igreja, eles não ensinam a igreja. Eles, em vez de ensinar, eles trazem uma pregação. Então, é totalmente fora do que a igreja precisa ser alimentada. Então, hoje, o povo realmente tem dado atenção mais às outras coisas do que a estrutura, né, do alimento que é a palavra de Deus. Em outras palavras, pelo que eu estou entendendo da sua abordagem, se valoriza mais a pregação do que ao estudo, a aplicação da palavra a nível de estudo. Mas isso é um pouco fácil de se entender. É um problema de formação. Como assim problema de formação? Se existe uma liderança preocupada em formar líderes, treinar líderes, porque isso tem que ser treinamento, não, ninguém nasce sabendo. Concorda comigo, gente? Ninguém nasce sabendo. E partindo de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, segundo a palavra de Deus, que são homens chamados para o ministério da palavra. Alguém está me acompanhando? Os presbíteros, evangelistas e pastores, segundo a Bíblia, são homens chamados para o ministério da palavra. E o ministério da palavra, a Bíblia bem o diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Eles precisam se dedicar ao ensino da palavra. Pregação é uma coisa, ensino da palavra é outra. Nem todos têm a capacidade, baseado num dom, num chamado, para ensinar. Quem ensina geralmente consegue pregar, mas quem prega geralmente tem dificuldade para ensinar. Mas Deus tem na casa dele pessoas com todo tipo de dons e talentos. Mas volta a bater na tecla. Se o camarada foi separado a presbítero, a evangelista e a pastor, por regra bíblica, ele deveria então ter o chamado para o ensino. Mas nem sempre isso acontece. Aí começa a haver conflitos dentro da igreja. A igreja acaba sofrendo. Tem lá 10 presbíteros. Quantos estão ensinando? Nenhum. Então, para que ter presbítero na igreja? Para figurar? Para ser enfeite? Para ser adorno? Há casos que sim. Homens que somente querem o título para ostentar um status, uma aparência. Prejudica a igreja? Prejudica a obra? Prejudica. Mas eu termino essa abordagem colocando esse endosso na colocação do nosso irmão evangelista Jonatas,
Está faltando compromisso no treinamento de homens ou mulheres que poderiam estar ensinando, porque eu sei que tem muita gente com vocação, com chamado na igreja, mas o chamado precisa ser o quê? Polido, trabalhado, aperfeiçoado. Eu não estou aqui como saudosista, mas no meu tempo, nos anos 70, 80 e 90, os líderes, os pastores de igreja, de congregação, eles buscavam no meio da igreja ou no meio dos obreiros quem tinha o dom para o ensino e se trabalhava pesado em cima deles. Por isso era muito normal nos cultos de ensino ou de doutrina termos presbíteros ensinando a igreja, claro, com autorização do pastor da igreja. Era muito lindo, gente, muito lindo. Hoje está difícil você ver presbíteros ensinando na igreja. Por quê? Porque não se treina, não se valoriza, não se dá adestramento, não há uma preocupação bíblica de levantar homens e mulheres. Claro, não existe presbíteras, até hoje eu tenho informação. Mas os presbíteros, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, não quero ser polêmico, me dá vergonha ir numa igreja que tem lá no púlpito 14 presbíteros sentados e não tem uma palavra de ensino na igreja. Quem ensina é só o pastor. Isso é vergonhoso. Para que tanto presbítero sentadinho? Estão lá, ó, se exibindo? Para nada. Isso aí é uma coisa triste, entende? Então, a minha oração é que Deus incomode a liderança para dar treinamento aos obreiros que se ocupam com a palavra, presbíteros, evangelistas e pastores. Efésios 6, 4, 9, vamos terminar em 5 minutos. Efésios 6, 4, 9. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em outras palavras, irmãos, tudo que nós fizermos, vamos fazer para a glória do Senhor. Quero também incluir Tito. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Tito 2, 9 e 10. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, a Bíblia coloca o Senhor em todo tipo de atividade que venhamos a desempenhar. Como? Está aqui a pergunta. Não deve ser conformado e moldado pelo mundo. Precisa ser transformado. Compare a transformação revolucionária de larva a borboleta. Já viram uma larva? Que é tipo uma minhoquinha? Que de tarde é uma larva, aliás, de manhã é uma larva e de tarde é uma borboleta. Alguém já viu isso? Ao vivo e a cores? Alguns de vocês. Nós cristãos precisamos passar por esse processo. Ah, mas eu sou crente, eu sou salvo. Mas é um transformado? E a Bíblia fala as características dos transformados, que são convertidos e não convencidos. Renovando sua mente com destaque do pensamento devoto, como o irmão Jonas acabou de falar, do estudo e da oração. É um casamento, estudar e orar. Muitos valorizam demais a oração e esquecendo do estudo. Ao contrário, alguns valorizam demais o estudo da palavra e esquecem da oração. Tem que haver o casamento entre os dois. Muito estudo, muita palavra, porque os dois fazem um casamento simplesmente perfeito. Para terminar, relação consigo mesmo.
avaliação humilde das próprias habilidades. Não vou ler esse texto, vou deixar para vocês lerem em casa, Romanos 12, 3-8. Paulo falou pela graça que lhe havia sido dada. 1 Coríntios 3:10, e aí vai. Efésios 3:7-8. O que ele diz aqui? Ele se referiu à sua posição apostólica e talvez à sua capacidade de cumprir essa função. Aptidões e funções não são coisas que temos conseguido, mas são dons da graça de Deus. Quando falam da nossa salvação e de nossas capacidades, as Escrituras nunca usam termos como ganho, merecido, digno, conseguido, mas sempre dado, recebido, etc. Veja em Deuteronômio 8, 7, 18 e 1 de Coríntios 4, 7. É como aquela pessoa, né, que recebeu uma bênção, conseguiu, por exemplo, comprar um carro novo, conseguiu adquirir o sonho da casa própria, conseguiu o green card, a legalização, sabe o que eles dizem? Eu conquistei. Não, 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 não. Conquista é fruto de muito suor. Mas, pastor, eu suei muito para comprar o meu carro. Eu suei muito para comprar minha casa própria. Entendo que aí teve o seu suor. Mas se não é a mão de Deus, o teu suor, ó, tanto fez, tanto faz. Ou não. Ou você conquistou pelo seu próprio braço. Vamos parar para pensar, irmãos. Tudo que materialmente adquirimos pode ser pela força ou pelo resultado do nosso trabalho. Mas se o nosso Deus não colocar a mão, não nada prospera. Sim ou não? Prospera. Não adianta. Você pode projetar, 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 trabalhar, 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 se matar, mas se Deus não colocar a mão, por isso, biblicamente, é muito errado dizer eu conquistei. Vamos mudar a frase. Eu adquiri com muito esforço, mas quem conquistou foi o meu Deus. Aí está correto. Eu adquiri, ó, suei a camisa, mas o meu Deus é quem deu a conquista. Amém, irmãos? Aleluia! Você está suando a camisa, e é correto, mas a conquista não é sua, não. Não rouba a conquista que pertence a um só, a Ele. A Ele. É lindo saber que você tem o seu documento, o seu carro, sua casa própria, seu bem material, você suou, trabalhou, trabalhou, mas se o Senhor não colocasse a mão, nada disso aconteceria. Como diz um dos salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Tem que ser o Senhor para tudo. Vamos parar por aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos parar no terceiro ponto aqui da página de número 34. Anote aí. Quando falam da nossa salvação, de nossas capacidades, as Escrituras nunca usam termos como ganho merecido, digno de conseguido. Nós vamos ler esses textos na próxima aula. Próxima aula já será o mês de novembro, o penúltimo mês do ano. Papai do céu, Natal está à vista e as eleições também. Jesus, vamos orar para Deus ter misericórdia da nação americana, porque o negócio vai ficar estranho, meus irmãos. Só Deus sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos a partir da semana que vem. Seja Kamala, seja Donald Trump, vamos estar em oração para Deus guiar esta nação, ter misericórdia dos Estados Unidos. Não há uma boa opção, essa é a verdade, mas existem a menos pior. Que aqui eu não vou dizer qual é a opção menos pior, porque eu não posso dar opinião política. Mas vamos clamar a Deus, né? Se alguns de vocês já votam, que votem consciente, no menos pior. Se alguém ainda não votou, só ore para que o Senhor use de misericórdia, para que os destinos desta nação, que hoje, queiramos ou não, é a minha, é a sua nação, porque nós vivemos aqui. Aqui suamos a nossa camiseta para ganhar o nosso ganha-pão e manter a nossa família. Então vamos pedir a misericórdia de Deus sobre os Estados Unidos e sobre os nossos
familiares. Amém? Deus falou alguma coisa aos nossos corações nesta noite? Eu creio que sim. Então, se Deus quiser, próxima aula, 4 de novembro, vai ser a última aula de Cartas Paulinas, fechando o estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Dia 11 de novembro, começamos Cartas Paulinas 2, estudando a primeira carta aos Coríntios, primeira e segunda de Coríntios. Vamos estudar ao mesmo tempo, né? Porque agora o tempo vai ser um pouco mais curto para a gente avançar no estudo dos demais livros que constituem as cartas paulinas. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que puderam estar aqui presentes, né? Irmão Kleber, irmão Wilson, irmão Jonatas, irmã Eni, irmã Mary, irmão Zandro. Deus muito os abençoe. Amém. No dia 11 teremos um aluno novo, né? Nosso conhecido do irmão Kleber, irmão José Augusto Conrado. Então, dia 11 já seremos um time um pouquinho maior, né? Com o irmão Guto, ele é apelidado como Guto. Vocês vão ver, ele é um homem de Deus, um jovem servo do Senhor, muito dinâmico, e vai ajudar o irmão Zandro nas respostas, né? Porque ele tem as respostas meio na ponta da língua, né? É o irmão Zandro versão 2, uma versão mais jovem. O Kleber já conhece, né? O Guto, né? Ele sabe, né, que o Guto... Alguém para auxiliar o pastor aí? Não, para auxiliar o irmão Zandro. É. Eu sou um escudeiro, pastor, e ruinzinho ainda. O que sobra para mim, então? Eu sou um escudeiro bem quebrado, bem quebrado. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês. Terminando aqui a aula, já estou saindo para o aeroporto de São Francisco, tomando o meu voo para Atlanta, na Geórgia. Vou chegar às 6h30 da manhã e depois às 9 horas eu tomo meu voo para Orlando. Vou estar chegando em Orlando perto das 11 da manhã. Careço que você me cubra com as suas orações, para que Deus me ajude e me abençoe, né? É uma viagem longa, cansativa, de mais de 7 horas por causa das conexões, mas nós viemos aqui para fazermos alguma coisinha na obra do Senhor, para que Deus seja glorificado. Vamos pedir ao nosso irmão Kleber da Silva, esse jovem homem de Deus, né? Tanto tempo que nós estamos juntos, hein, irmão Kleber? Um bom tempo, graças a Deus, né? Quase beirando a 10 anos. Eita, glória. Estamos aqui juntos e é um privilégio. Temos o irmão Kleber aqui conosco, né? Estamos acompanhando a trajetória do irmão Kleber, né? Se ele se anima, quem sabe ele vai estar conosco até o bacharel. Até o bacharel, né? Se ele se animar, né? Agora, se ele se desanimar no meio do caminho, é outro assunto. Mas é um privilégio ter alguns de vocês que vieram lá do básico, estão aqui no médio, e alguns vão partir por bacharel, né? Quero acreditar que o irmão Wilson também vai ter muito gás para chegar lá no bacharel, vamos ver, né? Mas eu estou acreditando que sim. Irmão Wilson é pau para toda obra, né? E os demais irmãos fiquem bem à vontade. Se quiserem ir rumo ao bacharel, estamos aí animados, não para termos todos vocês, mas alguns valentes que queiram avançar para o curso bacharel em teologia. Irmão Kleber da Silva, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus, e da minha parte, meu muito obrigado e que Deus os abençoe a todos. Vemos vocês próxima segunda, 4 de novembro. Irmão Kleber, orando e agradecendo. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso, ó querido Deus. Que o Senhor venha continuar, Senhor, abençoando a vida de cada aluno. Aleluia. E principalmente, ó Pai, a vida do pastor Luiz Preste. Aleluia, Pai. Pai, o teu servo com poder e glória, para ele continuar, Senhor, transmitindo a tua palavra para cada um de nós. Glória Ó a Pai, Jesus. abençoe a vida dele, a família dele, supra a necessidade do teu servo, Senhor, em tudo que ele precisar. Em nome de Jesus. Coloco em tuas mãos a família de cada aluno em tuas mãos, meu Pai. Em nome Seja de Jesus. trazendo, Senhor, o livramento, trazendo a provisão, a proteção, pois nós confiamos no teu poder, ó Pai querido. Aleluia, Pai Pai, querido. continua abençoando nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus, e amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina. disciplina.
disciplina, seriedade, 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 compromisso compromisso, e compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória e honra, o a glória poder. e o poder. Beijão no coração de vocês. Ótimo final de segunda-feira. Vejo vocês próxima segunda, 4 de novembro, com a primeira aula de Cartas Paulinas. Não, a última aula, perdão. A 7ª aula e última de Cartas Paulinas. Dia 11 viramos a ficha. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Que a boa mão do Senhor seja com vocês nesta semana abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos.